Oi, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carol Diamante, eu sou jornalista formada pela PUC Minas, tenho uma especialização em linguagens e culturas midiáticas pelo UFMG e sou mestre em estudos de linguagens pelo Cefet-MG. Bom, nesse GT eu vou falar um pouco das possibilidades do vídeo, né? Então, para isso eu vou falar um pouco da linguagem videográfica e para ficar mais fácil o entendimento, eu vou contrapor a linguagem cinematográfica. E vou fazer também uma reflexão de cunho mais conceitual sobre a escrita. Lembrando que o vídeo é uma escrita videográfica. E para falar tanto dessa abordagem da linguagem videográfica quanto da escrita, eu vou utilizar o videoclipe Deathless. Esse videoclipe, ele é de uma banda que chama eBay, é formada por uma dupla, que é a Naomi Dias e a Lisa Caindé. E as duas são franco-cubanas e são filhas do Miguel Dias, que era percussionista da banda Buena Vista Social Club, uma banda cubana. Bom, agora para começar eu vou passar, para quem não conhece, eu vou passar o videoclipe e logo em seguida a gente começa a fazer já as considerações. Bom, o videoclipe Deathless, ele vem de uma canção de mesmo nome e foi escrito por uma das cantoras do grupo, a Lisa Caindé, que inclusive aparece no videoclipe. Foi de uma experiência vivenciada por ela quando ela tinha 16 anos. Ela estava no metrô de Paris e ela estava indo para sua aula de música e foi abordada por um policial militar. E esse policial fez tirar todos os pertences da mochila dela, alegando que havia drogas com ela. Em entrevista à mídia, a Lisa ela fala que ela tem certeza que sofreu essa abordagem porque ela tem um cabelo afro. Em conversa com o Rap Emicida, o rap brasileiro, ela fala também que ela acha pequena essa experiência frente ao que sofreram, já sofreram e sofrem, né, outros jovens negros, mas ela resolveu falar sobre isso porque em conversa com a irmã dela disse algo que ela achou incrível, que é que ela não precisa ser agredida ou estuprada para falar sobre o que aconteceu já ter sido errado. Bom, e pegando já uma carona, né, nessa história do videoclipe, eu já vou começar a fazer a abordagem da escrita. Eu vou falar a escrita sobre 3 aspectos que eu vejo nesse videoclipe, que seria a escrita como resíduo, a escrita como resistência e a escrita como testemunho. Falando um pouco da escrita como resíduo, essa experiência da Lisa Caindé no metrô de Paris, que foi abordado por policial, foi algo que aconteceu com ela na esfera privada, e a partir do momento que ela coloca algo dessa experiência em uma canção que se transforma em um videoclipe, ou seja, vai para uma esfera mais pública, né? Porque o videoclipe é divulgado massivamente, tá na internet, o mundo todo pode assistir, quem tiver, né, internet pode assistir. Já foi para uma esfera pública, né? E eu vou pensando nisso pela perspectiva da Anna Kiefer, quando ela cita Foucault para falar do limite público-privado, exterior-interior. Ele fala que vigora sempre meios residuais e que são as provocações da arte que conseguirão contar a história dos novos espaços que não podem mais exibir com clareza o limite que separa tais esferas como público e privado ou entre exterior e interior. E para Anna Kiefer, essa pergunta pelo limite evoca essa matéria residual das oposições que vem constituindo a forma majoritária na cultura ocidental no mundo. E ela fala, se antes apostaríamos que esse modo é fundante de um sujeito, que ele será sempre o modo de ser de sua relação com a linguagem, com o outro, com o corpo, hoje já não poderíamos nos servir de tanta assertividade. E com essa baixa assertividade, né, a Kiefer ela faz indagações sobre o limite, e uma delas é se essa mistura de notas públicas e privadas estaria não apenas criando outro espaço antirresidual, indo além, criando uma outra escrita que não se quer perdurável, mas aberta ao acontecimento transitório, escrevendo seu perecível em cada letra. Então, vou falar um pouco agora da escrita como resistência. Eu vou usar o de Huberman em A Sobrevivência dos Vagalumes, que ele conta que o cineasta Pier Paolo Pasolini,
Ele, em sua juventude, estava com alguns amigos e foram a um prostíbulo. E chegando lá, eles se depararam com os seios fartos das prostitutas e eles se desesperaram. E logo em seguida eles foram para um morro e os jovens lá foram cantando, brincando, rindo e viram vagalumes. Aí o Didi Huberman relaciona essa alegria dos homens a lampejos de inocência. E o Pasolini, ele fala também que a arte e a poesia valem também como esses lampejos, ao mesmo tempo eróticos, alegres e inventivos. Aí, logo em seguida, veio o fascismo na Itália, que foi marcado por violência policial e desprezo pela Constituição. E o Pasolini, ele escreve um artigo em que ele fala do desaparecimento dos vagalumes. E o Didi Huberman logo discorda. Ele fala que os vagalumes não desapareceram. Ele fala, é somente aos olhos que eles desapareceram pura e simplesmente. Eles desapareceram apenas na medida que o espectador fica no seu lugar, que não é mais o melhor lugar para vê-los. E ele fala também que o Didi Huberman perdeu a capacidade de ver que aparece apesar de tudo. Então, a sobrevivência dos vagalumes, ele nos fala dessa resistência e dos lampejos das artes que nos ajudam a enxergar de certa maneira, denunciar as injustiças do ser humano, né? E o Deathless, ele seria um lampejo também. Ele é atravessado por lutas históricas na qual o sexo e a raça são passíveis de discriminação. Então, agora falando na escrita como uma rememoração, eu falo no sentido que a Jeanne-Marie Garneban, ela fala de atenção às ressurgências do passado no presente. Ela fala, não se trata somente de não se esquecer no passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim em si, visa a transformação do presente. Então, a ação de Deathless no presente é nos convidar à resistência e à não aceitação dessa injustiça. Isso num videoclipe que seria um meio massivo e de um grande alcance. Agora, entrando nessa segunda parte, eu vou falar um pouco das possibilidades do vídeo e para isso eu vou falar da linguagem digital, que é a linguagem videográfica, né? E eu vou contrapor com a linguagem cinematográfica. Eu já vou começar utilizando o Arlindo Machado, que ele fala que essa diferença se dá pela inserção no tempo. Enquanto que no cinema a gente tem a projeção de fotogramas, eles são fixos, independentes, entre eles há um espaço vazio, seria uma ilusão de ótica, né, criando esse efeito de continuidade sobre uma sequência de imagens que são estáticas. E o que é feito nele não afeta a imagem em si. Quando a gente, por exemplo, acelera ou deixa mais lento, dilata, condensa, né, a movimentação, na verdade a gente não está intervindo sobre a sucessão de imagens, sobre o ordenamento dos fotogramas. Tudo que é feito não afeta a estrutura da imagem, que é o contrário do videoclipe. Na linguagem videográfica. Aí sim já afeta a estrutura da imagem. Isso porque a estrutura, o modo de captação da câmera da imagem digital permite, né? Porque são linhas, já entrando numa parte mais técnica, né? As câmeras eletrônicas retalham a imagens em linhas que tem pontinhos, em um quadro para formar um painel de retícula. Isso tudo faz com que a estrutura da imagem em si, dentro dela, possa ser modificada. Philippe Desbois, ele fala também que os principais modos de representação do cinema é a narrativa e a ficção, enquanto os principais modos de representação do vídeo são o plástico e o documentário. E ambos têm um senso constante de ensaio, de experimentação, de pesquisa e de inovação. Desbois também ele fala de parâmetros estéticos que emergem com intensidade na prática do vídeo, e ele apresenta a figura da mescla de imagem, e nela sobrepõe a sobreimpressão, jogos de janela e a incrustação. A sobreimpressão seriam duas ou mais imagens que elas são sobrepostas
de modo a produzir um duplo efeito visual. Tem até uma imagem aqui. Os jogos de janela, eles seriam fragmentos, recortes de imagens, porções, e são adaptados de formas geométricas, uma do lado da outra, em quadros de imagens que se abrem e que se fecham. Já a incrustação é aquilo que a gente conhece como o chroma key, né? Que separa o sinal do vídeo entre uma parte da imagem e outra, segundo o tipo de frequência da crominância ou da luminância. Sendo assim, cria-se um buraco eletrônico na imagem que é preenchida por uma outra imagem. Bom, agora eu já vou entrando em detalhes também para explicar mais claramente essa diferença da imagem cinematográfica com a imagem digital. Então, na escala de planos, vou falar de escala de planos versus a composição de imagens. Em detalhes, a gente percebe que não tem, como na linguagem cinematográfica, não tem uma narrativa, não tem uma criação de personagens, não tem uma organização do tempo, personagens, né, montagem, ao contrário do que... Ao contrário, né, ele tem algo mais que é da linguagem videográfica, e a gente tem a preponderância da incrustação. Então, quando mostra, por exemplo, a mulher pequenininha saindo da mulher grande, não existe essa mulher pequenininha mesmo, não sai assim. Foi tudo manipulado digitalmente, foi manipulado dentro da imagem, foi gravado um plano de uma mulher saindo e um outro plano e teve essa junção de planos. E essa coexistência de planos, imbricação das imagens, é uma oposição que o vídeo faz ao cinema. E é o que Debois chama de composição da imagem, enquanto no cinema seria uma escala de planos. Agora, falando dessa composição entre profundidade de campo versus espessura da imagem, em detalhes a gente não pode falar de composição de campo porque não tem uma imagem única. As imagens são embutidas, né? O detalhes é uma mixagem imagética que produz esse efeito de profundidade, mas é uma profundidade de superfície, uma profundidade de espessura da imagem. Então, não há esse sentido hierárquico que fala que uma imagem está à frente e a outra atrás. Agora, montagem de planos versus mixagem da imagem. O vídeo, as imagens são montadas uma sobre a outra ou uma do lado da outra, né? Mas no interior do próprio quadro. Então, o que a montagem distribui na duração dessa sucessão de planos? Essa mixagem videográfica mostra de uma vez só, na simultaneidade das imagens múltiplas e compostas. Agora, o espaço off, que é o do cinema, versus a imagem totalizante. O cinema, ele traz essa ideia do fora da imagem, né? Se tem um quadro, tem algo que está acontecendo dentro dele. Isso é o contrário da imagem videográfica. A imagem videográfica, ela apresenta uma visão totalizante. Ela acumula simultaneamente uma imagem, o que o cinema espalha na sucessividade de planos. Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma, ter sido útil para alguém. E eu agradeço a presença de todos, de estarem assistindo. Muito obrigada.